Penso. Agora está. Está. Pronto, então, no estudo passado, nós, estou a ver aqui um jovem que acabou de entrar, o Maicon, eu já o ouvi pregando, bifurcação na estrada, certo? Muito bem, bem-vindo também, bem-vindo a todos, bem-vindos. E então, tinha ficado de vos dizer duas citações que na altura eu citei de cor, mas não dei onde é que estava escrito. Então, uma delas é aquela que para mim é a mais evidente e ela encontra-se no terceiro volume de Mensagens Escolhidas, isto porque estávamos a falar da fé e da vitória sobre o pecado. E então, aqui no terceiro volume de Mensagens Escolhidas, no capítulo 53, eu estou a ler do livro diretamente, é a página 360. Penso que na aplicação também. Então diz: quem não tem suficiente fé em Cristo para crer que Ele pode livrá-lo de pecar, não tem a fé que lhe dará a entrada no reino dos céus. É uma frase curta que se decora com muita facilidade e que é tão clara como água. Até uma criança consegue entender. Então, vamos procurar reter quem não tem a fé suficiente em Cristo para crer que Ele o pode livrar de pecar, não tem a fé que lhe dará a entrada no reino dos céus. Louvado seja Deus, porque eu acredito que todos nós temos essa fé. Entretanto, também falávamos no facto da necessidade de ouvirmos a voz de Deus, de compreendermos como é que Deus nos está a falar, quais são os meios que Ele utiliza. Então, a citação que eu fiquei de vos trazer, ela encontra-se em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, na página 65. Estou a ler diretamente do livro, é o capítulo 2, e diz o seguinte: e porque o Espírito deve vir, não para louvar o homem ou edificar-lhe as errôneas teorias, mas para convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo, muitos se afastarão dele. Estamos a falar do Espírito Santo. Não desejam ser privados das vestes da sua justiça própria. Não desejam trocar a sua própria justiça, que é injustiça, pela justiça de Cristo, que é a verdade pura e não adulterada. O Espírito Santo não lisonjeia o homem, tampouco opera segundo as ideias de qualquer homem. Não devem os homens finitos e pecaminosos manejar o Espírito Santo. E agora reparem que é aqui que eu quero chamar a vossa atenção para o resto deste pensamento, que diz: quando este vier, este com letra grande, está a falar do Espírito Santo, quando este vier como um reprovador por meio de qualquer instrumento humano que Deus escolher, é o dever do homem ouvir e obedecer-lhe a voz. Portanto, irmãos, muitas vezes nós temos uma ideia pré-concebida acerca do Espírito Santo. Quando ele vem, como é que ele vai trabalhar, o que é que ele vai fazer, o que é que ele vai nos impelir a fazer. Mas esta citação é muito clara. Deus escolhe instrumentos, por vezes os mais impensáveis. Mas Deus vai usar aquela pessoa, talvez até com um passado um pouco escangalhado, pessoas as menos promissoras, mas o Espírito Santo pode usar pessoas deste tipo para fazer uma obra que, como diz aqui, não vem
para lisonjear o homem ou edificar-lhe as erróneas teorias. Mas ele, quando vem, vem precisamente como um reprovador. E nós precisamos deixar cair aqueles conceitos que por vezes temos, de que quando o Espírito Santo vier, vamos ver grandes pregações ou vamos ver grandes milagres. Pode não ser desta forma, irmãos. E se nós estivermos abertos a essa mensagem, nós aceitaremos não só a mensagem, mas também a pessoa que Deus escolher para transmitir a mensagem. Ok, então agora vamos diretamente para a última mensagem angélica, a terceira mensagem angélica que tinha ficado em stand-by, não foi? Pronto, já tínhamos visto a primeira, tínhamos visto a segunda, e tínhamos ficado a saber que ela é uma mensagem que Deus manda este povo, com as características de Apocalipse 14, 1 a 5, manda este povo pregar numa altura em que se está a viver uma crise, a crise do decreto dominical, em que as duas bestas, ambas com autoridade, ambas a viver na mesma altura, estarão a fazer uma guerra já aos mandamentos de Deus e à profecia. E, portanto, a terceira mensagem angélica, ela é também, como as outras, muito significativa. E ela começa com um anjo em alta voz, a mensagem é dada em alta voz, coisa que a segunda já não tinha sido. Então, eu vou começar por ler o grande conflito no capítulo 21, que diz o seguinte, na página 389.2 da aplicação. Diz o seguinte, a mensagem do segundo anjo de Apocalipse 14 foi primeiramente pregada no verão de 1844. E teve naquele tempo uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos, onde a advertência do juízo tinha sido mais amplamente proclamada e, em geral, rejeitada, e onde a decadência das igrejas mais rápida havia sido. Portanto, ela já teve uma primeira aplicação em 1844, mas nós sabemos que ela iria ser repetida em Apocalipse 18. E depois o grande conflito continua. A mensagem do segundo anjo, porém, não alcançou o completo cumprimento em 1844. As igrejas experimentaram então uma queda moral, em consequência de recusarem a luz da mensagem do advento. Mas essa queda não foi completa. Mas a obra da apostasia não atingiu ainda a culminância. A queda de Babilónia completar-se-á, e podemos perguntar, mas ela vai completar-se quando? Então a mensagem diz, completar-se-á quando esta condição for atingida e a união da Igreja e o mundo se tenha consumado em toda a cristandade. A mudança é gradual e o cumprimento perfeito de Apocalipse 14, verso 8, está ainda no futuro. Portanto, Ellen White estava-nos a dizer naquela altura, quando ela escreveu o grande conflito, que este cumprimento desta queda da Babilónia, que já vimos que é composto por um conjunto da mãe e as filhas, portanto as igrejas todas que apostataram, esse cumprimento ainda estaria no futuro. Daí a necessidade de a mensagem de caiu Babilónia ter que ser repetida. Mas a pergunta tem que se fazer, porque se nós temos esta mensagem para pregar, nós temos que saber o que é Babilónia. Então, quem ou o que é Babilónia? Já tínhamos visto no capítulo 21 do Grande Conflito, na página 382.3, que diz o seguinte, a mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilónia, deve aplicar-se às organizações religiosas que se corromperam. Visto que esta mensagem se segue à advertência acerca do juízo, deve ser proclamada nos últimos dias. Portanto, não se refere apenas à Igreja de Roma, pois esta Igreja tem estado em condição de caída há muitos anos. Também já tínhamos lido isto, é só para
colocar as outras pessoas dentro do contexto. Na página 383.1, diz o seguinte: o termo Babilónia, confusão, pode apropriadamente aplicar-se a estas cooperações, ou seja, às igrejas protestantes que seguem o exemplo de Roma na iníqua aliança com os reis da terra. E ela continua: todas professam derivar as suas doutrinas da Escritura Sagrada. E, no entanto, estão divididas em quase inúmeras seitas com credos e teorias grandemente contraditórios. E eu lembro-me de um livreto, que não sei se os irmãos tiveram conhecimento dele, na altura, em 1860 qualquer coisa, quando as igrejas protestantes imprimiram um folheto, não foi a igreja adventista, foram as igrejas protestantes, elas imprimiram um folheto chamado Apelo e Protesto, onde elas apelavam às pessoas e protestavam contra a Igreja de Roma, porque diziam que a Igreja de Roma era a igreja apóstata, que adorava imagens de escultura, que batizava bebés, entre outras coisas. E a Igreja Católica recebeu esse ataque das igrejas protestantes e ficou silente, à espera de uma oportunidade para poder reagir. E quando chegou a altura, a Igreja Católica lançou em 4 semanas no seu jornal The Catholic Mirror a resposta. E a resposta da Igreja Católica foi extremamente interessante, irmãos. Não sei se conhecem, mas essa resposta foi dada pelo Cardeal Gibbons e ela tinha como título O Desafio de Roma. Isto é para nós vermos um bocadinho da história. Então Roma estava a desafiar os protestantes. E nessas 4 edições do jornal, durante aquelas 4 semanas, Roma começa a analisar a questão do sábado desde Gênesis ao Apocalipse. E ela diz aos protestantes: mas como é que vocês dizem que têm a Bíblia unicamente como vossa norma de fé e prática e vocês não têm nas Escrituras nenhuma autorização para guardar o domingo, mas vocês guardam o domingo? Então vocês fizeram um apelo e protesto contra nós, contra os católicos, mas vocês estão a guardar um dia que nós católicos instituímos, à exceção dos adventistas do 7º dia. Irmãos, são palavras da Igreja Católica. Eles fazem um parênteses aos adventistas do 7º dia. Eles dizem que são os únicos protestantes coerentes com a sua fé. E eles dizem que desde Gênesis ao Apocalipse não há sequer uma única autorização para guardar o domingo, mas sim o sábado. E os adventistas do 7º dia são os únicos que são coerentes com a sua fé. Porque realmente a Bíblia refere a guarda do 7º dia da semana como o sábado do Senhor. Então estão a ver que nesta altura ainda havia aqui um desacerto entre os católicos e os protestantes. Só que, por estranho que pareça, esse desacerto começou-se a acertar. E hoje, infelizmente, nós temos aos nossos olhos, ou infelizmente ou felizmente, não é? Uma aliança muito grande feita entre a mãe e as filhas. E já falámos aqui, não vou repetir, mas já falámos aqui realmente de uma situação que foi agora muito recente, em 2016, salvo erro, 2016, exatamente, quando o bispo Tony Palmer vai e leva a mensagem do Papa às igrejas protestantes e se apresenta como o José do Egito, coitadinho, que foi traído pelos seus irmãos, e então ele está a apelar às igrejas protestantes para voltarem e se unirem à família, ou seja, às filhas para voltarem para a casa da mãe. E o que é facto é que isso já aconteceu e nós estamos, portanto, numa altura em que a queda de Babilónia está praticamente consumada.
Bom, mas então vamos continuar. O que causou a queda da Babilónia? Já tínhamos visto um ponto, a rejeição da luz, ou seja, a mensagem do juízo, que foi a primeira mensagem angélica, que foi a mensagem da passagem de Jesus do Santo para o Santíssimo. As igrejas protestantes, que naquela altura, quando foi pregada esta mensagem, 1843-44, elas rejeitaram essa mensagem, todas essas igrejas, elas ficaram em trevas e ficaram voltadas para o lugar santo. Isto é uma visão que Ellen White tem no livro Primeiros Escritos, com o título Fim dos 2300 anos. Essas igrejas e esses crentes ficaram todos voltados para o lugar santo, de onde Jesus já não estava. Jesus já tinha se levantado do lugar santo e já tinha ido para o lugar santíssimo. E, portanto, diz Ellen White que Satanás soprava sobre eles um sopro que eles interpretavam como sendo o Espírito Santo. Aliás, eles pediam: dá-nos o teu Espírito, mas Jesus já não estava no lugar santo. E, portanto, Satanás não estava no lugar santo, mas estava a soprar sobre eles uma influência onde havia muita luz, portanto, conhecimento, poder, mas não soava amor, alegria e paz. E, portanto, irmãos, a partir dessa data, todas as igrejas todas as denominações religiosas que rejeitaram a mensagem do primeiro anjo, ou seja, que Jesus tinha passado do santo para o santíssimo e tinha começado o juízo investigativo, todas essas igrejas ficaram literalmente em trevas. E então diz-nos aqui que, aliás, eu vou ler aqui uma passagem dos Primeiros Escritos, do capítulo 10, que diz: mas poucos recebiam esta grande luz. Muitos saíam de sob ela e imediatamente resistiam-na. Outros eram descuidados e não estimavam a luz e ela se afastava deles. Está na página 54.2. Outro motivo que causou a queda da Babilónia: a conformidade com o mundo. Portanto, já tínhamos visto algumas declarações a este respeito. E na página do Grande Conflito, página 382.3, diz: caíram, porém, pelo mesmo desejo que foi a maldição e ruína de Israel, o desejo de imitar as práticas dos ímpios e buscar-lhes a amizade. Portanto, já tínhamos visto também esta citação. Vamos entrar agora na mensagem do terceiro anjo. Portanto, já vimos a situação aqui em que as igrejas que compõem Babilónia estavam caídas e agora vem a tal mensagem que o Espírito de Profecia nos diz que é uma ameaça. Então, no História da Redenção, no livro História da Redenção, no capítulo 54, na página 381.2, diz-nos o seguinte. Aliás, eu não estou a citar a terceira mensagem angélica, mas depreendo que todos nós conhecemos. Encontra-se desde o versículo 9 ao versículo 11, que diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, cá temos as duas bestas do Apocalipse 13, que são contemporâneas e que têm autoridade e que vão juntar-se. Aliás, elas já se juntaram, já se uniram num casamento ilícito, adúltero. Portanto, essas duas bestas, a mensagem é referente a elas. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal na testa ou na mão, esse tal beberá do vinho. Esta questão é importante, do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre todo aquele que adorar a besta e a sua imagem. E será atormentado diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Portanto, esta é a mensagem do terceiro anjo. Então, na história da redenção diz-nos o seguinte: pela primeira besta é representada a Igreja de Roma. Portanto, aqui na mensagem do terceiro anjo, se alguém adorar a besta e a sua imagem, pela primeira besta é representada a Igreja de Roma, uma organização eclesiástica revestida de poder civil, tendo autoridade para punir todos os dissidentes.
A segunda besta, que é a imagem da besta, diz-nos no mesmo livro: a imagem da besta representa outra cooperação religiosa revestida de poder semelhante. A formação dessa imagem é obra dessa besta cujo calmo surgimento e suave profissão de fé traduzem um notável símbolo dos Estados Unidos. Aqui pode ser encontrada uma imagem do papado. Então, imagem da besta significa quase que uma fotocópia do papado. Ou seja, as igrejas protestantes nos Estados Unidos vão se assemelhar. Aqui estamos as filhas parecidas com a mãe. Ok? Elas são uma imagem. E, portanto, diz, aqui pode ser encontrada uma imagem do papado. Quando? Como? E ela diz, quando as igrejas do nosso país, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, quando elas influenciarem o Estado para que imponha os seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana. Então será a verdadeira igreja assaltada pela perseguição, como foi o antigo povo de Deus. Irmãos, isto também se encontra no capítulo 25 do Grande Conflito, na página 445.1 e 445.2. E eu gostava de ler um pouco, se os irmãos me permitem, vou aqui abrir no meu telemóvel, porque é aqui alguma declaração muito, muito significativa. Portanto, Grande Conflito, capítulo 25, cujo título é A Imutável Lei de Deus, página 445.1. Ok, então diz o seguinte. Desculpem que isto já devia estar no sítio. Diz o seguinte, vou ler. Aliás, desculpem, o que eu li foi exatamente isto. Eu afinal, acabei por transcrever a citação. Portanto, a primeira besta temos aqui claramente como sendo o sistema papal. A segunda besta, o protestantismo apostatado. Ou seja, o falso profeta, que é o que vai combater o espírito de profecia, como já falámos. Só que a mensagem do terceiro anjo diz que se alguém adorar a besta. Portanto, a terceira mensagem tem a ver com a adoração, em oposição precisamente à mensagem do primeiro anjo. Lembram-se o que é que dizia a mensagem do primeiro anjo? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai, é um apelo a adorar a Deus. Agora, na terceira mensagem angélica, é uma ameaça para quem adorar a besta. Faz-nos lembrar, como eu também já falei, Daniel, capítulo 3, versículo 11, 12, 14, 16 e 17. Que já falámos também que a adoração está intimamente ligada com o serviço. Aquele a quem eu sirvo é aquele a quem eu adoro, nem que seja o meu próprio eu. E, portanto, nós temos que estar muito conscientes do que é que está a acontecer aqui. Por vezes dizemos que é apenas o papado, mas atenção, nós podemos estar a criar condições para a adoração a essa imagem da besta e à besta, se nós não tivermos em consideração que podemos estar a servir-nos a nós mesmos, a buscar o prazer para nós mesmos, a não estar na disposição de fazer qualquer sacrifício, qualquer renúncia. E isto é muito significativo nesta altura. Na história da redenção, no capítulo 54, na página 383.2 diz: a mais terrível ameaça
jamais endereçada aos mortais, está contida na terceira mensagem angélica, a mais terrível ameaça. Deve ser um terrível pecado, esse que atrai a ira de Deus. Sem mistura de misericórdia. Os homens não deverão ser deixados em trevas quanto a este importante assunto. Como é que eles não podem ser deixados em trevas? Só se houver alguém que lhes leve a luz. E foi precisamente para isto que Deus nos chamou. Para nós sermos portadores de luz. Levanta-te, resplandece, porque já é chegada a tua luz e já a glória do Senhor vem brilhando sobre ti. Lembram-se? Mensagem de Isaías 60, versículo 1 e 2. Então continua e diz: a advertência contra tal pecado deve ser dada ao mundo antes da visitação dos juízos de Deus, para que todos possam saber, porque são estes juízos infligidos e tenham oportunidade de escapar. Então, vejam como Deus é misericordioso. Ele não vai trazer julgamento sobre ninguém, sobre pessoa nenhuma, sobre nação nenhuma, sobre igreja nenhuma, sem primeiro dar a oportunidade dessas pessoas conhecerem a verdade. Por isso é que diz que a ira de Deus vem não misturada com misericórdia. Porquê? Sabem o que significa misericórdia? Misericórdia significa uma segunda oportunidade. Por isso é que na aliança que Deus fez, no pacto eterno que Deus fez com Adão e que depois foi repetida desculpem, fez com Adão e depois foi repetida a Noé, Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, etc, etc. Exatamente. Porquê? Alguém tem alguma ideia o que é que estava aqui? Tem um termo. É um termo de misericórdia. Ou seja, Deus está-nos a dar uma segunda oportunidade. Por isso é que nós dizemos que vivemos em tempo de graça. Em tempo de graça. E Deus quer que essa graça, que essa misericórdia, que essa oportunidade, essa segunda oportunidade, seja dada a todas as pessoas do mundo. Quem é que pode fazer isso, irmãos? Nós. Só nós, porque só nós é que temos esta luz. E, portanto, temos que estar na disposição de tudo fazer para cumprir a missão. Seguir os passos de Jesus, sair do nosso canto confortável e ir transmitir esta mensagem, não em tom acusatório, não em tom de chacota ou de nos considerarmos superiores a qualquer pessoa, mas de uma forma humilde, muito direta e muito clara. E isto faz-me lembrar, agora veio à minha mente aqui uma passagem do livro de Miqueias. Miqueias, no capítulo 3, eu já citei esta passagem aqui, daí a necessidade que nós temos, em que Miqueias diz no versículo 8, capítulo 3, versículo 8, ele diz: quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça. Lembram-se que nós temos que produzir obras de justiça? Portanto, ele diz: estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Portanto, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Bom, mas a pergunta é, como já fizemos, quem é que vai advertir as pessoas? Quem é que vai transmitir a mensagem? Já vimos que somos nós. Isto também nos remete para o livro de Esther. Lembram-se do capítulo 4 do livro de Esther, no versículo 14? O que é que diz? Estudámos isso no capítulo anterior, lembram-se?
Quem sabe para tal tempo como este, viestes ao Exatamente, reino. exatamente. Portanto, irmãos, nós fomos trazidos pelo Senhor a este tempo, precisamente com este propósito. Homens e mulheres que podem parecer ou achar-se fracos, débeis, incapazes, esquecidos, inaptos, mas Deus sabe quem escolhe. Então, no grande conflito, no capítulo 25, continuando nós, na página 445.2, diz que a besta de 2 chifres faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita e nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. A advertência do terceiro anjo é: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. A besta mencionada nesta passagem, cuja adoração é imposta pela besta de 2 chifres, temos aqui as duas bestas a trabalhar em conjunto, é a primeira, ou a besta semelhante ao leopardo, do capítulo 13 do Apocalipse, o papado. Ellen White não deixa sombra para dúvida. Então, esta primeira besta, que tem semelhança do leopardo, por que é que Deus a compara aqui ao leopardo? Se, por exemplo, lá no livro de Daniel é comparado a um animal terrível e espantoso, e depois no capítulo 12 é comparado ao dragão, por que é que aqui Deus compara ao leopardo? Sabem porquê, irmãos? Há vários motivos. Porque o leopardo é um animal muito cauteloso. Ele não é ouvido, não é percebido pelos outros. Ele vai fazendo o seu percurso silenciosamente. E normalmente é um animal que ataca 2 tipos de animais: as crias e os débeis, os fracos. Então, entre outras características, o leopardo coloca-se numa posição estratégica, silenciosa, é capaz de estar silencioso durante muito tempo. E o papado tem estado silencioso durante muito tempo, irmãos. Mas ele vai dar o golpe fatal. Quando for a hora certa, ele vai atacar. Então diz-nos que a imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolveu quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição dos seus dogmas. Ou seja, a igreja em si, ela não tem poder legislativo. Ela não tem poder, como no tempo de Jesus. Os judeus no tempo de Jesus, por que é que eles conseguiram crucificar a Cristo? Porque eles se uniram com Roma. Eles se uniram com Roma. Então houve aqui uma aliança entre a religião, na altura judaica, caída, apóstata, com o poder civil romano. A mesma coisa acontece agora. O poder romano, da Igreja Romana, ligado a uma igreja também apostatada. Eu não sei se os irmãos tiveram conhecimento de alguns, sobretudo os irmãos que estão nos Estados Unidos, eu penso que terão acompanhado isto em 2016 e 2017, em 2 grandes acontecimentos, pelo menos que nós aqui no Ocidente tivemos conhecimento. Um deles em 2016, aliás, 2 deles em 2016, um em julho e outro em setembro. O primeiro chamou-se Together 2016. E o outro em setembro, o Gathering 2016 também. E depois um outro em 2017, no National Mall. Irmãos, naquela grande avenida em frente à Casa Branca. Irmãos, isto reuniu milhares de pessoas, estava aquela avenida absolutamente cheia de protestantes, de católicos, de todo tipo. As igrejas todas protestantes dos Estados Unidos foram convocadas para esses grandes eventos que aconteceram já.
Irmãos, isto está no YouTube. Nesses eventos nós pudemos ver uma coisa que eu nunca imaginei pudesse ver. Sabem o que foi? Os protestantes, aliás, eles diziam mesmo que nós estamos aqui colocando de parte aquilo que nos separa. Nós estamos aqui com um propósito, louvar a Deus, clamar ao Senhor pela descida do Espírito Santo. Precisamos de um segundo Pentecostes. Irmãos, isto foi assim inédito. E depois, como se não bastasse, eu vi, e isso está no YouTube, alguns protestantes no palco, que era muito grande, ajoelhados, a beijar os pés de um católico, de um padre católico. E depois inverteu-se. Foi o padre ajoelhado a beijar os pés dos protestantes. Ora, isto são sinais de quê? Que a imagem da besta se está formando aos nossos olhos ao vivo e a cores. Será que nós não estamos a dar conta destes sinais? Tudo isto está a acontecer no nosso tempo, irmãos. São muitos os sinais. Bom, então, continuando, reparem que a mensagem do terceiro anjo termina no verso 11. E o que é que vem no verso, a seguir ao verso 11? Bom, vem o verso 12, não é verdade? E o que é que... Aqui está a paciência dos santos. Muito bem. A paciência, uma característica impressionante, irmãos. Ainda hoje, falando com o meu filho mais velho, ele me dizia que tem que ir à procura dessa citação, na verdade, sobre os anjos, que Ellen White diz que Jesus já terminou o julgamento, naquela altura em que ela está a ter a visão, ele já terminou o julgamento, ele já tirou as suas vestes de sumo sacerdote e já vestiu as suas vestes de rei. E ele não vem à terra. E os anjos perguntam-lhe: mas então, por que é que não vais buscá-los? Vocês sabem o que é que ele responde? A paciência deles ainda não foi suficientemente provada. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Bom, mas no grande conflito, no capítulo 25, página 445.3, diz o seguinte: depois da advertência contra o culto à besta e sua imagem, declara a profecia. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Visto os que guardam os mandamentos de Deus serem assim colocados em contraste com os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal, é claro que a guarda da lei de Deus por um lado e a sua violação por outro deverão assinalar a distinção entre os adoradores de Deus e os adoradores da besta. Meus irmãos, isto é muito grave, porque se nós continuarmos a permitir que a heresia que se tem pregado de que vamos pecar até à vinda de Jesus, de que lado é que nós estamos? Do lado da besta. Do lado da besta. Irmãos, isto é muito grave. Quando a Bíblia diz se alguém adorar a besta e a sua imagem, a besta, ela diz que não é possível deixar de pecar. Por isso eles se encontram em oposição aos que guardam os mandamentos de Deus. E Ellen White diz, a dada altura, que os que passo a passo, não é de repente, os que passo a passo cederem às exigências do mundo e se conformarem a costumes mundanos, não acharão difícil ceder aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios, insultos, ameaças de prisão e morte. Então, irmãos, estão a ver que se Deus coloca aqui os mandamentos de Deus, a guarda dos mandamentos, é porque é possível guardar os mandamentos. Em contrapartida, existem aqueles que dizem que não é possível.
Ok, é muito fácil por parte da besta e da imagem da besta dizer que não é possível guardar os mandamentos. Porquê? Porque eles próprios não os estão guardando. Agora nós, o povo de Deus, a quem Deus deu esta mensagem e deu a certeza da sua graça ser superior a qualquer pecado ou tentação, não podemos de maneira nenhuma estar a cair nessa heresia. E mais, irmãos, é que isto tem a ver com a rejeição da mensagem dos 3 anjos. Dizer que vamos pecar até ao fim é rejeitar a mensagem dos 3 anjos. E o que é a mensagem dos 3 anjos? A mensagem da justificação pela fé. Ou seja, Deus não vai poder cobrir com o seu manto de justiça aqueles que não têm fé suficiente em Cristo para crer que Ele os pode livrar de pecar. E estarão desabrigados. Não têm a justiça de Cristo, eles têm a sua própria justiça. Então, irmãos, isto não é uma mensagem séria? Agora é assim, pregá-la, dizer que acreditamos nisto é muito fácil. Agora, precisamos do quê? Precisamos de viver esta realidade. E isso são cenas do próximo capítulo. Um pouco mais à frente, nós vamos ter um estudo, irmãos, e estou já a dizer-vos, comecem a orar por isso, porque vai ser um estudo muito sério mesmo. Teremos que estar disponíveis para receber essa luz. Mas nós já vimos no estudo passado que ela vai ser rejeitada. Muitos vão rejeitá-la. Oxalá não seja nenhum de vocês que irá rejeitá-la. Vamos refletir num parágrafo do Testemunhos para a Igreja, volume 5, volume 5, no capítulo 5, também na página 81.1, e diz o seguinte: não vai longe o tempo em que a prova envolverá a todos. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo, como eu disse há pouco, e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnio, insultos. Temos que ter um caráter que aguente os insultos, ameaça de prisão e morte. Vai haver mártires. Louvado seja Deus por isto, irmãos. Amém. Amém. Porque aquelas pessoas a quem nós não conseguimos convencer com o nosso testemunho, elas vão aceitar. Portanto, o nosso sangue vai ser semente novamente, como foi no passado. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Na igreja. Eu não sei se os irmãos sabem, lembram-se que Jesus disse que não deveríamos arrancar o joio, mas devíamos deixar crescer os dois. Sabem porquê? Entre outras coisas, o joio e o trigo são plantinhas tão parecidas, tão parecidas, tão parecidas. E mais, o joio para crescer na raiz agarra-se à raiz do trigo. Vejam isto, irmãos. A raiz do joio agarra-se à raiz do trigo. Ou seja, os falsos crentes, eles acabam por, de alguma forma, se sustentar com a justiça dos justos. E por isso, ao arrancar um, arrancar-se-ia o outro também. Por isso eles têm que crescer juntos. Mas diz, nesse tempo o ouro será separado da escória na igreja.
Então há escória na igreja. Sim, irmãos. Em Babilônia há laodiceanos, mas infelizmente em Laodiceia também há babilônios. Mas continua. Todos os que se apoderam dos ornamentos do santuário, mas não se acham vestidos da justiça de Cristo, aparecerão na vergonha da sua nudez. Isto é muito interessante. Testemunhos para Ministros, capítulo 2, página 64.3 diz: não desejam trocar a sua própria justiça, que é injustiça, pela justiça de Cristo, que é a verdade pura e adulterada. Já li há pouco esta citação. Mas ainda temos um pouquinho mais de tempo, já não temos muito, mas eu gostaria de falar-vos aqui alguma coisa ainda acerca do vinho. Ou acham que vamos ficar por aqui? Ok, muito bem. Queria dizer-vos o seguinte, irmãos, é que já falámos há pouco do vinho da ira de Deus. O que é certo é que a besta deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Porquê vinho da ira? É que quando os reis da terra, eles beberam estas doutrinas, e nós estamos a ver isso, já repararam que em todos os países praticamente a besta se tem introduzido nos concílios, nas assembleias legislativas, tem transmitido a sua mensagem, que é tão agradável de ouvir. Então agora uma mensagem fantástica de salvação do planeta, não é? Da preservação dos recursos, da família. É tão maravilhosa aquela mensagem. Todos os governantes estão aceitando isto. Mas diz que é o vinho da ira. Porquê da ira? Porque, irmãos, todos aqueles que se opuserem a este tipo de doutrina tão bonita, eles vão sofrer a ira deste poder. Porque eles estão de tal forma iludidos. E Ellen White diz que as igrejas protestantes só saberão quais são as verdadeiras intenções de Roma quando for tarde demais para escapar da cilada. Então temos aqui uma cilada. Toda esta mensagem que é aceita por tantas pessoas, irmãos, e ninguém vê mal nela. Agora vai-se levantar um povo. Daqui a pouco vai-se levantar um povo que com coragem, cheio do poder do Espírito Santo, vai dizer, não, mas essa mensagem não é a mensagem que vai salvar o planeta. Não é dessa forma. Não é desta maneira que nós vamos realmente conseguir um ambiente limpo. Não é desta forma que nós vamos ter as famílias unidas. Não é desta maneira que a economia vai ser igual para todos. É Jesus Cristo. É a guarda do sábado. Irmãos, quem é que vai aceitar isto? Vai se levantar uma onda de ira e de oposição tremenda. E como eu já disse aqui, só realmente aqueles que não tiverem a sua vida como preciosa é que vão conseguir suportar isto. Para que isso aconteça, Deus está trazendo luz, fortalecendo o seu povo, fazendo cair todas as ideias mais ou menos distorcidas que nós temos tido, para podermos ter a força moral, o poder que necessitamos para enfrentar o mundo inteiro. Foi para isso que nós fomos escolhidos. E para isso precisamos ter uma sensibilidade muito especial para ouvir a voz de Deus. E isto dá início ao capítulo 3, que tem por título As minhas ovelhas ouvem a minha voz.
ouvir a voz de Deus, irmãos. Ele fala-nos de várias maneiras. Eu vou só repetir aquilo que comecei por ler no princípio. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos. Por favor, leiam isto em casa. Não devem os homens finitos e pecaminosos manejar o Espírito Santo. Quando este vier, como um reprovador, por meio de qualquer instrumento humano que Deus escolher, é o dever do homem ouvir e obedecer-lhe a voz. Meus queridos irmãos, estamos nós dispostos para ouvir mensagens de reprovação? Laodiceia tem sido muito orgulhosa. Ela ofende-se com mensagens que vão de alguma forma derrubar os nossos conceitos, que vão destruir os nossos raciocínios. E eu continuo a dizer-vos, oremos para que Deus nos dê corações humildes para aceitar a reprovação quando o Senhor entender trazê-la pela boca de qualquer instrumento que Ele escolher. Vamos orar. Querido Deus eterno Pai que está nos céus, ó Senhor, por favor, tenha misericórdia de nós. Conceda-nos, ó Pai, a oportunidade de receber toda a luz que o Senhor tem reservado para este povo, luz que precisa vir até nós para espantar as trevas, porque de alguma forma, Senhor, se Jesus ainda não voltou, é porque existem ainda trevas que cercam o seu povo e que precisam ser completamente dissipadas. Pai querido e bendito, ajude-nos a orar sobre este assunto. Ajude-nos a ser humildes, mansos, para não nos irarmos, para não apedrejarmos Estevãos, mas para aceitarmos a mensagem que o Senhor está preparando para trazer a cada um de nós. Que o Senhor nos conceda o poder do seu Espírito e que nos dê a sua graça. Uma boa noite a todos nós, em nome de Jesus. Amém.